Mais importante de tudo é a gente entender que 5 km ele é um marco muito importante dentro da corrida e que muito possivelmente você não vai conseguir correr 5 km de primeira. Se você é uma pessoa que começou a treinar agora, você muito possivelmente não vai conseguir. Ah, cara, já está querendo desanimar. A questão é a seguinte, você pode encontrar um fulano, uma fulana que começou a correr e magicamente conseguiu correr ali uma quantidade muito boa de quilômetros, mas essa pessoa, ela não é a via de regra, ela é a exceção. Então assim, a gente tem que entender que, dependendo do nível que a gente tá, a gente não vai conseguir correr 5 km sem parar de uma vez. Esse é o primeiro ponto. Então eu vou falar para pessoas que vão começar a correr, pessoas que estão correndo e pessoas que querem melhorar. Lembrando que eu sou nutricionista esportivo, então se você quer melhorar a sua corrida e a performance dela, tem algumas estratégias de dieta que a gente pode estar fazendo, que eu vou estar falando aqui também, para priorizar a sua dieta para uma performance de treino de corrida. Então, confere o link fixado no comentário, porque daí você fala comigo na minha consultoria esportiva online, pra gente montar um plano bacana para pensando em corredores. Muito bem, a primeira coisa é que hoje é dia 18 de março, se eu não me engano, e eu acabei fazendo uma corrida hoje, porque eu falei assim, hoje eu ia correr, eu já ia gravar esse vídeo, eu falei, vou tentar correr 5 km, tem mais de um mês que eu não corro, porque não é um esporte que eu vira e mexe, eu estou praticando muito, pratico mais a musculação. Mas eu falei, vou correr, e eu fui correr 5 km, eu vou estar mostrando o pace na tela, não é um pace muito legal, porque tem mais de um mês que eu não faço atividade aeróbica, então não pode se comparar comigo, não estou mostrando isso, estou mostrando apenas o que eu consigo fazer. Eu também vou colocar o vídeo do final do meu treino, como que eu fiquei. Então assim, tem que entender que cada um tem o seu nível, cada um tem a sua experiência com o esporte. Eu tenho um lastro com a corrida onde eu já consigo correr 10 km ali. A corrida de hoje eu só parei por dois momentos, foi uns 30 segundos para comprar uma água e outros 30 segundos no quilômetro 4, que eu já estava bem quebrado, né? Muito tempo sem correr, mas você tem que entender algumas coisas para conseguir chegar nesse nível que eu cheguei, que ele não é um nível tão competitivo assim, mas você também consegue. Isso porque eu fiquei um mês sem correr, porque eu já consegui ter um desenvolvimento com a corrida por treinamento, por estratégias de dieta. Então assim, hoje foi um dia muito quente, mais de 30 graus, eu corri em jejum, o que não é nada bom para performance, então essa é uma coisa, você está pensando em performance, ir correr em jejum talvez não seja a melhor das estratégias, porque seria interessante uma fonte de carboidrato anterior, não porque isso vai fazer uma grande diferença na performance, mas sim porque aumentaria um pouco a glicemia, poderia dar uma ajudada no primeiro momento, mas a gente precisa de um estoque de carboidrato que a gente vai consumindo ao longo de várias horas se preparando para o esporte, né? Então assim, a primeira coisa é entender que cada um tem a sua individualidade, né? Não pode se comparar comigo. E a primeira dica é entender que você às vezes não vai correr 1 km direto, às vezes você vai correr 100, 200, 300 metros sem parar e você vai ficar feliz com isso e muito bom. Então você não pode achar que você vai começar correndo 1 km, 2 km, 3 km sem parar. Então você precisa de uma coisa realista. Então se você consegue só correr 300 metros, ótimo, corra 300 metros, anda um pouco, descansa, volta o batimento cardíaco. Se você estiver muito pesado ou estiver muito descondicionado, corre mais 200, 300 metros e você vai se alegrar quando você conseguir correr 500 metros sem parar. Passou um tempo, agora já consigo correr 700, agora já consigo correr 1000 metros, 1 quilômetro. Então, você, aos poucos, você vai conseguindo melhorar. Onde vai chegar um ponto onde você vai conseguir correr 1 quilômetro sem parar, depois 1,5 km, depois 2 quilômetros. Então, é sempre um passo de cada vez. Não tenta ir de uma vez como eu fui, porque agora mesmo, nesse momento, estou com o quadríceps super dolorido, bem cansado, mas ainda assim eu aguento o tranco porque eu já estou acostumado com essa rotina de treinamento. Mas tem muito tempo que eu não treino corrida, então eu sei como é ficar com dor muscular tardia. Então não faça isso porque a sua velocidade de recuperação não é igual à minha. A segunda dica é a gente entender que esse vídeo ele não substituiu a orientação de um profissional da educação física, tá? Mas estou falando de recomendações. Então você procura um profissional da educação física, que é você não começar correndo todo dia, porque querendo ou não, a corrida é um esporte de impacto. E o impacto, de certo ponto, ele pode ser interessante pensando em densidade mineral óssea, prevenção de doenças, como osteoporose, por exemplo. Então a gente tem que entender que é legal o impacto, a gente só não pode querer o impacto em excesso, principalmente para pessoas que estão com sobrepeso, obesidade, descondicionadas, porque essa pessoa não tem o fortalecimento muscular. Então, consequentemente, o que sobra de impacto não vai para a musculatura, vai para a articulação.
e isso é prejudicial. Então a gente precisa entender que talvez correr todos os dias não seja a melhor estratégia. Talvez você fazer sessões de 2, 3 vezes por semana, 4 vezes, aí você teria que procurar um profissional de educação física, mas a depender do seu nível de treinamento, está começando, é onde começa a aparecer mais lesão. A pessoa não sabe identificar o próprio limite, quer correr todo dia, quer se superar, isso é legal, mas se você não tiver preparo, você vai se lesionar, e a pessoa não faz fortalecimento, não aquece direito, e aí é uma grande goma de coisas que fazem a evolução não acontecer e você ter lesão. Então toma cuidado. A terceira dica seria exatamente aquilo que eu falei no início, que é não ficar em jejum. É você ter uma dieta preparada, onde você tem um consumo de carboidrato. No final do vídeo eu vou estar colocando um vídeo de estratégias nutricionais que favorecem o endurance, né? Esses tipos de corrida, futebol, natação, que ajudam muito a você entender que você precisa de consumir carboidrato 6, 8, 12 horas antes de uma sessão de treino para você juntar glicose para ter desempenho naquele esporte, ou seja, você juntar carboidrato para gastar naquele esporte. Isso não é 1, 2 horas antes do treino, e sim várias horas com refeição adequada e planejada. Mas é interessante você não ir de barriga vazia, como também não é interessante você vai de barriga cheia, porque aí você vai ter um processo de digestão e aí você vai começar a ativar o sistema nervoso parasimpático. Aí depois você quer ativar o sistema nervoso simpático. E as coisas não combinam. Então, uma coisa é luta ou fuga, outra coisa é descansar. Então, assim, você quer estar fazendo digestão quando você está correndo? Não, você tem que fazer digestão parado e descansado. A hora de correr é a hora de luta ou fuga, adrenalina, vamos para cima. Então, evita ficar com a barriga vazia para não gerar um desconforto, porque a fome pode prejudicar a performance, como também não vai de barriga cheia depois de comer uma feijoada. Então, equilíbrio. Quarta dica, ela está muito ligada à hidratação. Então assim, hoje foi um dia muito quente e eu também não tive muito consumo de água. Eu só consegui consumir água lá pro 3º quilômetro e eu demorei tipo 30 segundos nessas 2 paradas que eu dei, que foi na parada para comprar água e na parada dos 4 quilômetros. Eu parei 30, 40 segundos, foi muito pouco, só para poder recobrar um pouco esse fôlego, porque é muito tempo sem fazer. Então, a desidratação, ela cansa, ela é ruim. Então procure se hidratar não só na hora do treino, como antes também, horas antes, e durante o treino bebendo água de maneira que você não fique muito cheio. E aí a gente tem algumas recomendações por hora de treinamento, de exercício. Então assim, isso vai depender de vários casos, não vou passar dados aqui que podem variar muito, que pode acabar prejudicando a depender da sua qualidade ali de digestão e também a absorção do intestino, porque aí poderia envolver também gel de carboidrato, mas seriam estratégias que talvez 5 km não faria muito sentido. Talvez pensando em 40, 60 minutos, mais a gente possa entrar com esses suplementos à base de gel de carboidrato ou algum tipo de carboidrato de rápida digestão e absorção. A última coisa que a gente tem que pensar, o 5º passo, é que se você não se inscreveu no canal, você está perdendo muito conteúdo bom. E também você está perdendo dicas para evoluir. Então é importante que você se inscreva no canal, deixe a sua inscrição, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer e você vai ter informações do que você quer e vai evoluir muito mais. A 5ª dica é a gente entender o consumo do carboidrato, né? Então é uma coisa importante, né? Eu estou na dieta de definição muscular, então assim, eu vou colocar uns vídeos aqui de como está o shape atualmente, mas é importante a gente entender que eu não quero ter um desempenho acima da média nesse esporte. Eu quero apenas praticar ele pelos benefícios do cardio. Mas uma dieta de emagrecimento, uma dieta onde a pessoa quer perder muito peso, consequentemente a ingestão de carboidrato é menor e aí afeta o desempenho. Então é importante você encontrar um equilíbrio. Se você quer perder gordura e quer performance na corrida, você precisa encontrar um equilíbrio entre não consumir carboidrato demais e subir muito as calorias e impedir o emagrecimento, como também não comer muito pouco carboidrato e impedir o desempenho desse esporte. Então, para isso, precisa de conhecimento. Então, caso você queira, no link do comentário fixado vai ter o link da minha consultoria para você falar diretamente comigo e montarmos um plano bem legal. Então, o consumo de carboidrato ele é muito importante. Quando a gente fala de alguns esportes de força, resistência, às vezes as recomendações de carboidrato começam a partir de 3 gramas/quilo, de 4 gramas/quilo de carboidrato para fazer com que esse desempenho seja melhor, porque muitas das vezes as recomendações de carboidrato para cutting, emagrecimento, 2, 3 gramas/quilo. E aí a partir de 3, 4 a gente começa a falar mais de desempenho de carboidrato. Então é importante não jogar muito também, porque tem que entender o quanto que você gasta de energia,
para não prejudicar o emagrecimento, ganhar peso, e aí também não é muito legal uma pessoa que quer um desempenho na corrida ficar ganhando peso, porque vai ficar mais pesado. O importante é que a gente perca esse peso de gordura, mas ganhe de massa muscular, ganhe potência, ganhe resistência, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, cara, que é um canal onde eu falo sobre hábitos, psicologia, leitura e diversos outros temas. Então, se você gostou desse vídeo e não está no canal, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like. Eu te vejo no próximo vídeo. Vou estar colocando os vídeos recomendados aqui em relação a cardio, em relação àquelas estratégias que eu falei mais no início do vídeo. Se você gostou e não está no canal, se inscreva. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!